Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto História com o Professor Marcelo. E hoje nós teremos a nossa aula de número 21 com o tema A Monarquia Romana. A gente já vem estudando já há algumas aulas a questão da história de Roma Antiga. Hoje começaremos a falar dos períodos históricos da Roma Antiga. E o primeiro período que nós vamos falar é justamente a monarquia. Você deve lembrar o que significa monarquia. Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Monarquia, como o próprio nome diz, é o governo de uma única pessoa ou de um único grupo social. Então, Roma, no início da sua história, começa a ser governada por monarquia. E nós vamos adentrar nesses períodos. Vamos falar da monarquia romana. Nos acompanhem. Como nós podemos observar aqui nesse breve resumo, a monarquia romana começa em 753 a.C. e vai até mais ou menos 509 a.C. Nesse período, Roma foi governada por 7 reis, divididos entre as dinastias Latino-Sabina e Etrusca. Você também já deve lembrar o que é uma dinastia. É uma sequência de reis pertencentes a uma mesma família. Então foram basicamente 2 dinastias que governaram Roma durante o período da monarquia. A dinastia Latino-Sabina, porque nós vimos que Roma no início era composta por vários povos, e os latinos e os sabinos eram 2 desses povos. Então os primeiros reis surgiram dessas 2 comunidades, né? A comunidade latina e a comunidade sabina. E também havia a dinastia Etrusca. Os etruscos viviam mais ao norte, na Península Itálica, onde habitavam todos esses povos, e essa dinastia também fez parte da monarquia romana. A monarquia romana terminou mais ou menos em 509 a.C., com a deposição do último rei. Veja a palavra que está aqui, deposição. Ele foi deposto, ele foi tirado à força do poder. Por quê? Dando origem à República Romana. Por que ele foi deposto? É o que nós vamos ver no próximo item. Terminada a monarquia, vai dar-se início à República Romana, que a gente vai ver isso na aula de número 22, na próxima aula. Vamos ver quais foram os principais reis desse período da história romana. E aqui nós temos os reis que fizeram parte do período monárquico da história romana. O primeiro rei foi Rômulo, né? Rômulo instituiu as bases da cidade e do Senado, né? Ele foi o primeiro rei do período monárquico lá em Roma. Então ele começou a instituir os limites das cidades, as fronteiras das cidades, e ele implantou um sistema de governo, né, onde o Senado tinha prevalência. Depois, em outras aulas, nós vamos ver um pouco mais sobre o que era e como funcionava esse Senado. O próximo rei foi Numa Pompílio, focado na religião e na criação do calendário romano. E, assim como os gregos que nós estudamos em aulas anteriores, os romanos também eram extremamente politeístas. E esse rei Numa Pompílio, ele se preocupou muito em formalizar a religião romana. Túlio Hostílio foi o próximo, foi o terceiro rei, monarca guerreiro focado na expansão territorial. É bom a gente prestar muita atenção nisso, que Roma ela vai se tornar um dos maiores impérios, se não o maior império da história antiga. E esse monarca Túlio Hostílio, ele se preocupou muito com isso, em expandir através das conquistas, né, o reinado romano. Depois veio Ancomárcio, expandiu os domínios até o mar e fundou o porto de Ostia. Vejam que esses 4 primeiros reis, eles se focaram muito em estabelecer as cidades, formalizar as leis, né? Surgiu aí o Senado, em instituir certos limites romanos e as conquistas. Então Roma vai começar a se expandir a partir da monarquia também. Depois vem Tarquínio Prisco, chamado o Antigo. Primeiro rei de origem etrusca, urbanizou as cidades. Vejam que Rômulo, ele criou as cidades, os limites. Porém, esse Tarquínio Prisco, o Antigo, ele vai urbanizar as cidades. Vai fazer a pavimentação das vias, vai criar pontes, vai criar aquedutos para facilitar a circulação das pessoas, né, nas cidades romanas. Depois vem Sérvio Túlio, realizou reformas sociais, dividiu a sociedade por renda e construiu a muralha sérvia. E o último rei do período monárquico foi Tarquínio o Soberbo.
Por que, que a monarquia não continuou? Por que, que ele foi o último rei? Né? Inclusive a gente viu no item anterior que ele foi o quê? Deposto. Por quê? O último rei cujo governo tirânico e abusivo levou à sua deposição. Ele governava com mão pesada, de forma tirana, como disse aqui o texto. E quando um governo é estabelecido dessa forma, sem diálogo com as outras instituições que fazem parte da governança, a tendência desse governo é durar pouco e, consequentemente, cair. Foi o que aconteceu com Tarquínio o Soberbo. Ele foi o último rei do período monárquico lá em Roma. Depois desse rei vai surgir a República Romana, que nós veremos na próxima aula. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, né, não se esqueça de fazer isso. Se inscreva lá no YouTube, está sempre à disposição de você. Todas essas aulas no YouTube, faça a sua inscrição, deixe seu like, seu comentário, porque isso é muito importante. E eu costumo dizer, o projeto História com o Professor Marcelo é um projeto que é nosso, é meu e é seu também, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Vamos ajudar a compartilhar conhecimento, tá ok? Agora nós vamos falar como é que estava dividida a sociedade nesse período da história romana, durante a monarquia. Haviam 3 grupos principais que envolviam as pessoas, as chamadas pessoas livres, né? Havia os patrícios, que era a elite de grandes proprietários de terras, eram os caras que tinham dinheiro, que tinham grana, descendentes das famílias fundadoras de Roma. Esses patrícios eram os caras que tinham poder aquisitivo elevado, certo? Possuíam grandes propriedades de terra, geralmente eram grandes comerciantes também. Então eram os caras que comandavam, economicamente, principalmente falando, a Roma antiga. Havia abaixo deles os plebeus, camponeses, artesãos e comerciantes livres, não possuíam direitos políticos. Interessante aqui que os plebeus, mais tarde, como nós vamos ver, eles vão proporcionar, eles vão organizar grandes revoltas que vai mudar toda essa organização social lá em Roma. Principalmente com relação à própria situação dos plebeus, que não tinham direito político nenhum. Eles não davam palpite em nada. E uma outra coisa que existia também é que as classes elas não contraíam matrimônio entre si. Plebeu só casava com plebeu, escravo só com escravo, patrício só com patrício e assim sucessivamente. E os plebeus, mais tarde, a gente vai ver, eles vão provocar grandes mudanças nesse estado quo lá da Roma antiga. Haviam também os clientes, eram homens livres, porém não tinham terras, que dependiam da proteção e subordinação aos patrícios. Eles eram livres, porém não tinham o principal daquela época, que eram terras. Portanto, eles se juntavam a um patrício em troca de proteção e tudo mais, para poder ter uma posição social melhor. Então essas são as 3 principais classes de pessoas livres: patrícios, plebeus e clientes. E haviam também os escravos. À medida que Roma foi crescendo, principalmente através das conquistas, das batalhas, Roma adquiriu um grande número de escravos. E esses escravos também vão causar um grande problema lá em Roma, porque uma das maiores revoltas de escravos vai acontecer lá em Roma. E vai surgir um grande líder que a gente viu até na aula passada, que eu sugeri um filme a respeito dele, que foi Espartacus. Então a quantidade de escravos em Roma cresceu. À medida que Roma crescia, se expandia e conquistava outros povos e mais tarde vai se tornar um império, a quantidade de escravos também vai ser muito grande. E muitos desses escravos vão se tornar inclusive gladiadores para distração do povo romano, tá bom? Então essa era a sociedade romana nesse período e vai perpetuar durante outros períodos da história lá de Roma, tá ok? Vamos agora à nossa dica de cinema. Tem um filme para você que vai falar um pouquinho disso tudo aqui, um pouquinho de como a sociedade romana vivia. Vamos ver que filme era esse? E a nossa dica de filme hoje é um filme de 1959 chamado Ben-Hur. A direção é de William Wyler e o elenco principal tem como ator Charlton Heston, aquele que fez Moisés naquele filme Os 10 Mandamentos. Lembra na nossa aula sobre o povo hebreu, que eu indiquei o filme Os 10 Mandamentos? O mesmo cara que fez o papel de Moisés faz agora o papel de Ben-Hur, ou seja, Judá Ben-Hur. É um filme que retrata muito a vida deste homem, certo? E ao mesmo tempo fala da sociedade, como é que era mais ou menos organizada a sociedade da Roma antiga nesse período.
E um outro ator que participou desse filme foi Stephen Boyd, fazendo o papel de Messala, né? Então assistam esse filme, como eu disse, eu gosto muito dos filmes clássicos. Lembrando que existe um outro filme bem moderno também, e também fala um pouquinho a respeito dessa cultura romana deste período. Tanto um quanto o outro são filmes excelentes, tanto o Ben-Hur original de 59 quanto o Ben-Hur moderno. Certo? Vale a pena você assistir, tá ok? Então essa é a nossa dica de cinema hoje. Vamos agora à nossa reflexão. E para finalizar nossa aula de hoje, uma frase do escritor romano Sêneca. E ele escreveu mais ou menos o seguinte: o maior obstáculo à vida é a expectativa, que fica na dependência do amanhã e pede o momento presente. Pense sobre essa frase, deixe seu comentário a respeito dela. E eu quero te agradecer por ter assistido mais essa aula do Projeto História com o Professor Marcelo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, comente, dê suas sugestões, porque nós precisamos disso para que o nosso canal continue a crescer e nós continuemos a levar conhecimento para outras pessoas. Então, gratidão, Deus te abençoe e até a próxima aula.